É um campeonato de perde e ganha, tá? É um campeonato de perde e ganha. É um campeonato que tu vai tomar derrotas duras como essa, tá? É um campeonato assim. Agora, o Grêmio foi meio derrotado pra lá. O Grêmio imaginou, o Grêmio tirou jogadores do jogo. E isso deixa o jogo um pouquinho mais triste pro Grêmio. Por outro lado, agora é tentar levantar a cabeça. Ô César, o Grêmio rifou o jogo. O Grêmio rifou o jogo. Mas é rifar, mas mesmo assim, tu entrou com 11, tu não entrou com 13. O mais assustador disso é que o Grêmio olhou e disse, o jogo que eu posso ganhar do Juventude. O teu discurso ali no recorte, que teu amigo tá divulgando bem e explorando bem, o teu discurso também já é o Bahia é melhor, vamos lá para perder de pouco, não podemos contaminar o jogo de Juventude. O Grêmio foi com essa ideia de jogar para não perder. Cara, se tu vai jogar para perder de pouco, tu já saiu derrotado, então nem vai. Manda o sub-15, porque o 17 tava jogando no sábado, não dá para jogar sábado e domingo, manda o sub-15. Agora, tu sai daqui de Porto Alegre, atravessa o Brasil para perder de pouco. E o triste é a realidade do futebol gaúcho. Essa é a realidade do futebol gaúcho. O Bahia a gente não pega mais. O Bahia botou 4 jogadores no segundo tempo que jogam na dupla Grenal, que escolhem onde vão jogar. Quem foram os jogadores? Deixa eu ver lá. Kaique. Qual Kaique? O Kaique, que era do Manchester City, que era do Fluminense, foi comprado na base. O Rodrigo Nestor. Que era do São Paulo, esse é bom jogador. Certo? Tem mais os outros... Esse joga aqui. Tô com minhas Kaique anotações eu aqui. não lembro. Kaique eu não lembro, mas... Tá. E... É um menino. O menino entrou, o Juan Pablo entrou no final. O menino estreou com 16 anos e um dia. Mas é base do Bahia. É base do Bahia. Então, assim, o Bahia estava sem Everton Ribeiro, Luciano Juba, que é goleador, Caio Alexandre, que é o cara que carteia o jogo, e o reserva, o ACV tomou conta do jogo. Então, assim, vamos acordar. A gente ficou para trás. Nós perdemos estatura no futebol brasileiro. E se a gente não se der conta e não começar a discutir isso, nós vamos levar pancada como levamos do Bahia. E como sofremos para ganhar do esporte. Agora o Inter tem de jogar contra o Bahia, o Vaguinha não tá dormindo. Vou tomar uma pancada. Gente, o assim, Bahia não passou. É o grupo City e tal. Mas a gente tá parado no tempo. Bahia, há 3 meses atrás o Inter eliminou o Bahia da Libertadores. Da Libertadores. 3 meses atrás. Como é que foram os jogos contra o Bahia? Não O Inter interessa. empatou e ganhou. Empatou lá, aos 36 do segundo tempo, gol do Ener Valencia. Poderia ter levado a pancada. E aqui... Empatou. E aqui empatou, com gol do Ener Valencia aos 36 do segundo tempo. Problema, numa epopeia. Não tava 4, como Ok, tava ontem. e no jogo daqui de Porto Alegre toma o gol e tem a virtude e a sorte de fazer o gol em seguida. Mas não foram confrontos fáceis. Tá, não, mas não é isso que a gente tá debatendo. Entendeu? Agora, tu tá dizendo que o Bahia passou. Passou. Eu acho Passou. assim, em termos de organização, e o Bahia tem um fundo de investimento por trás, não há dúvida nenhuma. O Bahia tem um jogador hoje que é o que o Inter queria ter, que é o Jean Lucas. Não jogou, né? Jogou? Jogou. Esse é um jogador fantástico, chegou até a seleção brasileira. É um jogador que, por exemplo, era pro Inter contratar, em igualdade de condições, viria pro Inter. Ele foi pro Bahia porque tem um fundo de investimento. Agora, eu ainda vejo, Léo, que não é assim. Pelo amor de Deus, é o Bahia e a gente não alcança mais o Bahia. Não pode ser assim. Fala no Mickey. Não é assim. Bahia não é o Flamengo. Não, o Bahia não é o Flamengo, mas o Bahia já tá fora do nosso alcance. Não, acho que não. O Bahia contratou 2 jogadores na janela de julho por 5 milhões de euros. O Bahia foi lá no Corinthians buscar um menino de 16 anos por 5 milhões de reais, por 14 milhões de reais. Contratou um de 4 milhões Léo, de Mas reais. deixa eu te falar uma coisa. E o jogo? Rapidinho, tá? O centroavante do Bahia que fez gol no Grêmio é o William José. O do Inter é o Borré. Tu tem os dois pra contratar. Quem é que tu contrata? São jogadores distintos, mas se tu fosse contratar um 9-9, porque o Borré não é 9, traria o William José, que teve trajetória na Espanha. Tá falando de característica. Tudo bem. É outro peso. É mais caro que o William. É mais caro que o William José. O que eu quero te dizer, Léo, é que assim, parece que no Bahia tem investimento e no Inter não tem investimento. Não, no Inter tem, só tá errado. Não, o Bahia tem muito mais investimento, o trabalho do Bahia é muito mais consistente, o projeto do Bahia é um Qual é a projeto de folha do longo Bahia, prazo. não sabe? Não saberia te dizer a Mas, folha, não, acho mas que é interessante a gente descobrir 16, 18 milhões a folha do Bahia. É interessante a gente descobrir isso. Menos do que o Inter. Eu acho que é menos. Não, gente, não. Eu acho que a folha salarial é mais alta. A do Inter hoje a do Inter tá em 12 milhões. Me dá 2 minutos. Sem Sem impostos? Sem impostos. É, 11. O Bahia deve ser mais.
Entendeu? Tudo O bem. Everton Ribeiro, tu acha que ganha quanto? Tá, mas e aí? A nossa enquete não é nada do Bahia. O Arthur fez muita diferença, mudou muito esse time, o Arthur estando fora? Porque o Arthur é um cara que bota a bola no chão. O Grêmio sem o Arthur, ele joga só na transição, só na velocidade. Quando tem o Arthur, ele chama o jogo pra ele. E aquela ideia de jogo do Arthur de costurar o jogo, toco em ti, vou na frente, recebo, toco nele, vou na frente, recebo, vai levando o Grêmio, tu tem a bola mais no chão. O Grêmio ontem fez uma estratégia, que é a estratégia do Mano, linhas baixas, botou 2 velocistas dos lados pra jogar em velocidade, mais o Edenilson pra jogar em velocidade. Só que essa estratégia com 9 minutos, ela ruiu. Tu toma 2 gols com 9 minutos, muda a estratégia. E o Grêmio ficou abraçado nessa estratégia até levar o 3-0. Que só entra o Cristaldo para ter um pouco mais de bola depois de estar 3-0. Então, assim, o Grêmio errou porque o Grêmio, na mentalidade do jogo, e depois o Grêmio errou porque não mudou a estratégia. Gastos orçamentário, tá? Gastos com futebol, com o desporto, que eles chamam, o Bahia é abaixo dos gastos do Inter. O Bahia é 293.700 gastos com desporto. Aí tem categoria de base, isso a gente sabe. E o Inter gasta, acho, 325, né? Então o Inter gasta um pouco mais do que o Bahia. Em futebol. Eu vou descobrir, vou ligar. Vou Mas isso, mas isso a gente o Matheus Barbas, não, que mas é o cara do Bora Bahia, ver se ele sabe a folha, Tá, mas enfim. não, mas não é a folha que eu acho que... Porque a folha, tu sabe como é que funciona. O Inter agora baixou a folha para 11, a folha era de 18, aí tu pega os jogadores que caíram e não dá 5 milhões e meio. Então, a folha dá para burlar no sentido de comunicação. Entendeu? Não, vamos lá. É folha com impostos ou folha sem os Não, impostos? eu acho que gastos com desporto é uma coisa que tá no documento do orçamento, entendeu, Vaguinho? Tu consegue burlar também. Ah, mas acho que menos, né? Menos. Mas, enfim. Eu vim quero saber do jogo. eu vim aqui só para provocar confusão. Eu quero saber do jogo, não quero saber hoje. O agora jogo. da Quer que eu fale sobre o Vai, jogo? Vai, CCD, fala de ontem. Quer que eu fale sobre o jogo? O Kahneman não dá mais, gente. Mas Desculpa, aí no jogo é um jogador. Eu sou. Não vou dizer que sou fã do Kahneman, mas reconheço no Kahneman uma grande liderança, um jogador que, enfim, fez história no Grêmio, que gostaria do perfil dele, gostaria de ter no Inter. Lembro do Guinha Azul, um cara com o mesmo perfil, com a mesma entrega. Não dá mais. O Kahneman falhou em 3 gols. Se eu analisar... O Kahneman falhou em 3 gols. Eu cobrei aqui no meio da semana o Antony, que falhou em 3 gols. Volta Fez um aquele gol lance... contra. O Kahneman falhou em 3 gols do Grêmio. Agora, eu sei e eu entendo a dificuldade que é pro torcedor do Grêmio reconhecer isso. Para aí, tá? Vocês vão ver o lance agora, que é um contra-ataque do Grêmio. Aí no meio do contra-ataque do Grêmio, a gente vê que o gol tá trocado. E o contra-ataque, na verdade, é do Bahia. Olha o lance. Prestem atenção no lance, pra tu ver a baderna que tava ontem. Contra-ataque do Grêmio. Não, era do Bahia, o contra-ataque. Estão correndo atrás. Olha isso, cara. A bola tava com o Grêmio, correndo pra trás, entregou pro Bahia, perdeu o gol. Então, o jogo de ontem, numa boa, tá? Numa boa. O jogo de ontem é daqueles que se tu for taxar pelo jogo, tu tira todos os jogadores e nunca mais joga com eles. O Noriega foi mal ontem, ele que vinha bem. Começou como volante, mas foi mal como zagueiro também. O Gustavo Martins, ele jogou em 3 posições ontem. Ele começa como zagueiro, ele vai para lateral e ele volta para ser zagueiro. Então, sabe, é uma tragédia ontem. Uma tragédia. Ontem não tem o que discutir. Mas, ô César, aí tem o eixo do jogo. Tu pensa o jogo para frente ou para trás. Quando tu perde o Marcos Rocha, e tu já tá levando 2-0 com o Marcos Rocha, tu precisa fazer gol, tu não bota o Camilo. Tu bota o Riquelme, tu bota o Cristaldo. Aquela altura, sinceramente, tinha um quê de... Então, mas aí tu deu a bola... Aquela altura, Léo, tinha um quê de tragédia, tá? Mas o que aconteceu? 2 gols em 9 minutos? Não, mas tragédia... Como é que acabou a noite? A tragédia de... Mas tenta 4 ganhar. do Bahia, Poderia ter sido 6. Poderia ter sido 8. Mas aí poderia ter sido 6 com o Camilo. Então tenta jogar. Tem uma bola que eles colocam ali pra tu jogar com ela, não é pra dar pro adversário. Rapidinho, porque o essa Inter postura. joga quarta-feira. Tu acha que o Inter tem que jogar lá? Tem que tentar jogar. Tem que porque jogar. se tu fizer o que o Grêmio fez, tá aí o exemplo. O Bahia coloca a bola dentro do gol. O Grêmio se defendeu mal. O Grêmio foi pra se defender. Não, mas se defendeu E deu mal. a bola pro Bahia. Como a gente tá aqui pra analisar, vamos analisar. O Sport teve 61% de posse de bola no primeiro tempo. Tem O Sport alguma não coisa... marcou porque os atacantes não têm o pé na forma. Tem né, alguma Vaguinho? coisa errada. E eu acho até bom centroavante, tá? O Derek Lacerda. Sim. Bom centroavante. Ele errou 2 gols feitos, assim. Um de cabeça que ele monta em cima do Cleiton Sampaio.
E aí eu acho que residia um grande problema do Inter, né? Mas acho que o Cleiton Sampaio salva aquele gol, Vaguinho. Salva? Eu acho que ele salva aquele gol. Acho que ela bate na cabeça dele, cara. Não, bate na cabeça de ninguém. Eu acho Cabeceia pra fora. Ele não salta uma Gillette deitada no chão e o Derek passa por cima dele e cabeceia pra fora. E o outro foi um contra-ataque, um ataque do Sport que, né, no meio da dupla de zaga, do trio de zagueiros do Inter, entra o Vitão e o Juninho, ninguém se acha, daí eu não sei o que é, se é falta de entrosamento, porque o Vitão não tinha jogado ali ainda, né, como líbero, e aí acho que é falta de orientação e até treinamento, só que o Inter escapa, né, escapa do... Aí, ó, essa bola aí, ó. Não pode, né, com 3 zagueiros, tu tomar uma bola por dentro assim, né, e aí o Derek acabou chutando pra fora e perdeu o gol. Enfim, pega os 3 pontos, Cacau, bota na tabela de classificação e, como disse o Léo, arma um time aqui num 3-6-1, um 5-4-1, melhor dizendo, para jogar contra o Bahia lá, tentar fazer um enfrentamento e voltar de lá com um pontinho que seria espetacular. Esse jogo pra vida do Inter... Aquele ali ele tira de cabeça no último lance do jogo. Esse jogo pra vida do Inter, ele era crucial. Se o Inter perde pro Sport, tu imagina o furacão que não teria varrido o Beira-Rio. A crise que não seria, porque hoje tem Vitória. Esse jogo hoje vai definir o Brasileirão. Esse jogo... Santos e Vitória. Esse pra jogo... mim, é que eu tenho defendido, Léo, que já tá há algum tempo já definido, né? Eu tenho defendido isso. Pra mim tá definido, os rebaixamentos estão definidos. Mas você... E hoje nós só vamos confirmar isso. Se o Vitória ganha do Santos, Ah, claro, aí muda. ele instala o pânico em 4 grandes. É, No Santos, no Atlético Mineiro, no Inter, tá? E acho que é o Grêmio que tá ali também. o Grêmio Porque tá- tem o muitos Ceará, times... né? E tem o Ceará. Tem muitos times com 36, 38, tá muito todo mundo igual. achatado. Uma derrota fora Então, assim, do contexto volta pra briga. Se o Vitória ganha do Santos, a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, ela vai ser de pânico para muita gente na reta final. Agora, se o Santos ganha, aí abre 7 pontos, o Inter... Daí tranquiliza mais. Tranquiliza. Então, esse jogo vai definir muito. Agora, foi jogo de vida louca. O Sport tá na vida louca, né? O Sport já tá rebaixado, os caras estão jogando para fazer um DVD pro ano que vem, já para arrumar clube pro ano que vem. O Sport joga leve e sem responsabilidade. E isso fez com que o jogo ficasse franco e aberto. Só que o Inter não pode correr tanto risco assim contra o pior time do campeonato. Não pode. Não pode. 61% de posse de bola. O Inter não teve força para, sei lá, pressionar os caras, para tomar essa bola dos caras no... Cansou, né? Foi um time que cansou. Pois Se o é, Santos mas- ganhar, Cansa, né? Vaguinha, só ter uma ideia, tá? Se o Santos ganha, o Santos vai a 34. Que horas a esse gente vai jogo? falar da tabela depois. É o Não, mas nosso- só é o colocando nosso- aqui, ó, nossa sobre a Libertadores, eu quero falar. Quero falar sobre a Libertadores, porque tem deboche, assim. E as pessoas, como a gente acaba olhando Mas sempre deixa pro eu falar próprio depois, umbigo. CCD, porque a gente tem uma trend sobre a classificação. falamos Tá bom. depois. A classificação é a nossa trend, daí tu fala sobre a Libertadores. Vamos lá, sobre o jogo, assim, o Borré fez um gol, mas não fez mais nada. Não fez uma boa partida. Na peça ofensiva, o Vitinho também não jogou bem. Quem jogou bem foi o Carboneiro, que acabou Carboneiro cometendo é uma referência bobagem. técnica do Inter. Ele acabou cometendo uma bobagem, que foi chutar a bola pra longe depois de uma falta que ele achou que tinha que ter sido marcada a favor dele, do Inter, não foi. E o Carboneiro tomou o terceiro e tá fora Contra o Bahia. do jogo contra o Bahia. Então isso aí tem que pegar e... Primeiro, duas coisas, gente. tá? Primeira coisa, ele não sabia que tava pendurado. Precisamos fazer uma saudação, Vaguinha, importante, tá? Desculpa. Pode Importante. Nós temos um mito entre nós aqui, nos assistindo. Um mito? Guerrinha está nos assistindo. Não acredito. Ah, o Guerrinha tá na audiência. Cacau, Guerrinha- saiba que quem está te assistindo Não acredito, é a Guerrinha. Drualdo Guerra Filho. Guerrinha tava comigo ontem na Ainda bem que eu tô um transmissão. pouquinho mais social, só falta a minha gravata. E, enfim, isso ofensivamente falando. O Ramon Dias, bem ou mal, Cacau, ele acertou na troca, tá? Porque ele percebeu, como todo mundo que estava no estádio, que o Sport estava com posse de bola, estava tomando... O Sport estava aqui, ó. Parecia Tá. a seleção italiana com essa camisa. Ó, girando da esquerda para direita. Os caras vão chegar no gol. Mais um Não pouco vai chegar no gol. parecia, o que tava jogando não parecia ser o Lanterna. Não parecia. E até tem bons valores individuais. Mas esse eles estão time. a passeio na Série A. Eles já tava caíram. aqui, ó. Então eles Aí- são leves. Isso, levinho. Aí, o que aconteceu? O Borré errou esse gol aí, ó.
Para quem não tá vendo o gol do segundo tempo, que ele chuta para fora. O Ramon Dias acertou fazendo o seguinte. Ele tira o Vitinho, Léo, e bota o Alan Rodrigues. Ele precisava de mais um cara no meio, porque o Inter tava espaçado, tava com o Carboneiro de um lado, o Vitinho de outro, e o jogo do Sport não era pelos lados, o jogo do Sport era por dentro, eles estavam... E até não entendi por que o Daniel tirou o Lucas Lima. Porque ele machucou, ele sentiu. Ah, ele sentiu. Ele sentiu. Tá, só isso explica, porque o Lucas Lima tava bem, tava Não, carteando o jogo. E aí ele acerta o Ramon Dias com essa substituição, e o Inter... equilibra um pouco, faz o segundo gol e aí resolve o jogo, né? Contra o pior time do campeonato. Normalmente, Cacau, tu que não conhece muito a história do Esporte Clube Internacional, assim, mais de perto, só o Colorado sabe. Normalmente, entre nós aqui, esse tipo de jogo aí é o jogo que o Inter empata. É o jogo contra o time que tá lá na ponta de baixo, o Inter se complica. Então, tem que comemorar muito o 2-0. E aí, depois de hoje meio-dia, ninguém mais vai ver essas imagens. E o que nós vamos ver é a tabela de classificação com 3 pontos. Tá. Agora, precisa melhorar muito para enfrentar o Bahia e Fluminense. Fez falta? Fez. Retranca à vista. Alan Rodrigues pode virar desfalque mais uma vez no Inter. Pô, não joga nunca também, hein? O volante saiu mais cedo do treino de ontem, com desconforto no músculo posterior da coxa. E a curiosidade é que ele teve uma lesão muscular no Grenal, admitiu domingo passado que já estava lesionado antes do Clássico, mas fez questão de entrar em campo mesmo assim. E recuperando uma informação trazida pelo Rodrigo Oliveira no início do programa, não vai ter Alan Patrick amanhã, hein? Aliás, eu tenho 2 perguntas para fazer. Quem joga na vaga se não jogar o Alan Rodrigues, que já foi reserva no final de semana? E se seria um jogo contra este Bahia que fez o que fez contra o Grêmio para o Alan Patrick? Mas a informação, repito, do Rodrigo não joga Alan Patrick e não deve jogar o Alan Rodrigues. E o Thiago Maia também teria um problema, né? Teria saído no jogo do... Ele saiu mancando. Ele saiu mancando. E o Ramon Dias falou em administrar o desgaste nessa semana com muitos jogos. 3 volantes amanhã? Não acredito. Bom, não é o que eu quero, tá? Não me xinguem. É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai de Oscar Romero. O ataque vai ter o Oscar Romero na esquerda, Rafael Borré centralizado e o Vitinho na direita. Não é o que eu quero, mas tá muito nítido que o Oscar Romero é o chamado homem de confiança do treinador. Como o Ferdinando era do Silas, como o Michel era do Abel Braga. A verdade é que todo treinador tem o seu bruxo. Todos. Isso aí não é uma crítica ao Ramon, porque... todos os treinadores têm os seus bruxos. E o Oscar Romero é o cara da confiança da comissão técnica e eu acho que é ele quem vai jogar. O Rafael Borré substitui o Alan Patrick e o Oscar Romero deve substituir o Carboneiro. A frase que está lá na nossa tela, ela assusta, né? Era anterior, agora trocou. Não tem Carboneiro, não tem Alan Patrick, pode não ter o Thiago Maia e o Alan Rodrigues, Leonardo. Não, é complicado. E vai enfrentar um adversário que tem muito volume, tem muita potência. Por exemplo, o Rodrigo Nestor, que jogou contra o Vitória, entrou no segundo tempo contra o Grêmio. O Rogério Ceni tem rodado o grupo. Talvez o Juba e o Eric estavam em transição. Não sei se já para esse jogo vão estar à disposição. O Bahia é um time muito forte. O Bahia perdeu um jogo apenas como mandante. E o Acevedo jogou... Lembrou o Modric jogando contra o Grêmio. O Acevedo fez a consagração dele. Todos os volantes jogam bem contra o Grêmio. É verdade. E tem o Caio Alexandre, né? Que pra mim é o cara que hoje de volante no Brasil é um dos tops de linha. O cara que pensa o jogo. O Caio Alexandre poderia fazer num passo mais atrás aquela ideia do Arthur, de costurar o jogo. Só que para fazer isso, o técnico tem que mandar os caras fazer. Os caras não seguem orientações. Eu quero fazer um elogio ao técnico Ramon Dias. Tem muitos pontos a serem criticados, mas eu acredito que o Ramon Dias é o técnico que melhor entendeu Rafael Borré. O Rafael Borré desencantou no último jogo como um centroavante, porque ele estava no lugar certo, se desvencilhou do marcador e fez o gol. Acabou com o jejum e um jogo que poderia ser complicado, o Borré transformou em tranquilo. E o Borré, ele se movimentava bastante para o meio campo, ele recuava, ele fez a função bem parecida com a do Alan Patrick. E eu gosto do Borré, não sendo aquele centroavante clássico, que ele quase nunca foi. O melhor momento do Borré no River Plate foi como segundo atacante do Lucas Prato. E agora me parece que o Ramon entendeu isso e está colocando o Borré
ou como um atacante que volta para ter algumas funções de armação, ou como um atacante de lado, como foi no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. Eu acredito que o Borré tem muito a crescer, porque é um jogador com uma inteligência tática absurda. E a inteligência tática, ela é algo importante e pode fazer o Borré fazer mais gols, porque eu acho que há um treinador agora que entendeu como joga o Borré. O Borré nunca foi 9. Ele foi 9 em algum momento no Eintracht Frankfurt, que ganhou a Liga Europa. O Borré é segundo atacante. Assim como o Ener Valencia nunca foi 9. 9 é o Carlos Vinícius. Esse é 9. Esse é 9. O Matias do Inter. Esse é 9. Também joga do lado, mas o Matias é 9. Cara de centralizado, de sustentação de jogo. O Borré e o Ener Valencia. Qual foi o grande momento do Valencia no Inter? Jogando com o Alan Patrick, uma dupla de ataque, atacando espaço. O Borré está ocupando o lugar que seria do Alan Patrick no time. Eu não sei se o Alan Patrick, se esse time encaixa com o modelo de transição que o Dias quer, eu não sei como é que ele vai fazer para encaixar o Alan Patrick. Eu não sei se ele encaixa o Alan Patrick. Se o Inter perdeu o Carboneiro, que é o cara que está decidindo os jogos aí pro Inter. A referência técnica do Inter hoje. Se o Inter perder o Carboneiro, o Inter corre seríssimo risco de rebaixamento. Seríssimo risco. Porque é o cara que está decidindo os jogos pro Inter. Tecnicamente, ali o segundo gol, a gente estava vendo o segundo gol quando eu e o Léo tava falando. Tu pega o segundo gol ali, tu tira a jogada do Carboneiro, não tem nada. Não, Ele passa por 4 caras, 3 caras. O Inter em processo coletivo não tem nada, é individualidade. Ele é um cara que tá fisicamente forte, tá veloz. Exatamente. E tem um outro ponto. Ele tá mirando a Copa do Mundo. Ele quer jogar a Copa do Mundo ali, ó. Contra 3, ó. Ele e o Borré, né? Não, mas eu tô dizendo jogada dele sozinha, entendeu? Mas é que os dois estão buscando a vaga na mas Copa. é que o Borré é um cara que é tido na Colômbia como um jogador assim querido pelo Néstor Lorenzo, pelo técnico, porque o Borré, quando o Néstor Lorenzo estava balançando o cargo, e lá no começo da trajetória ele deu muita sustentação. Então já vem o Borré como um cara que é da cota do Néstor Lorenzo. Agora o Carboneiro é uma surpresa, e o Carboneiro vem pro Inter para jogar, porque no Racing dele voltou da lesão e não conseguiu jogar. Olha a chamada para o jogo amanhã a partir das 17 horas. O jogo é às 19, Bahia e Inter, direto da Fonte Nova. O que está havendo? Por que os times finalizam tanto quanto ao gol do Grêmio? E por que o Grêmio sofre tantos gols, sobretudo fora de casa? 23 era Kahneman Renato, está no contexto. Eu fiz uma crítica pontual aqui à nossa enquete, porque acho que a imprensa gaúcha fala demais do Kahneman, que é só um reserva do Grêmio hoje. Dito isso, eu acho que pontuar o Kahneman é injusto. O Kahneman faz parte de um sistema todo. O Grêmio do Renato era um time que jogava aberto. O Renato ficou com aquela ideia do jogo propositivo de 16, 17. Ele nunca teve mais aqueles jogadores e ele tentava um jogo propositivo. E o Grêmio era um time faceiro, era um time aberto, era um time que fez muitos gols na era Soares e levou muitos gols. O Grêmio terminou o Brasileirão com defesa de rebaixado em 23 e ataque de campeão. Agora, no ano passado não tinha o Soares, o Grêmio correu o risco de rebaixamento. O Grêmio leva muitos gols, o Grêmio já passou de... A gente tinha um cálculo até metade do Brasileirão, do turno do Brasileirão, de mais de 100 gols, né, sofridos. No ano passado foram 50 o Grêmio tem foram sofrido... 53, depois 51. O Grêmio tem uma média de 50, pega aí 50 gols por ano. E esse ano a tendência é que se aproxima, tem 37 até o momento, então pega aí quantos jogos solta, 10, 11. 10 jogos. Então tem uma tendência aí, se tiver mais uma pancada dessas. Esse 4-0 aí foi fora do contexto que o Grêmio vinha sofrendo nos últimos jogos, tá? Sim, o Grêmio vinha se defendendo bem. O Grêmio incrível vinha. Que pareça. Eu não vou fazer pontual. Se tu pegar ali 30, pega e tira esses 4 gols aí, 37, 33 gols, faltando 10 jogos. Não tá mal aí. Pega a base do Campeonato Brasileiro, não tá mal. Pega aí a comparação com o Inter. O Inter tem 41 gols sofridos. Se tu toma 33... Vamos tirar o jogo do Bahia, tá? Isso. 33 gols em 28 jogos. Isso. Tu já sai perdendo de 1-0? Eu sei, mas é que todo mundo sai perdendo de 1-0, tirando os grandes times aí. O Grêmio não é um grande time. Tem que ter uma defesa sólida. O problema do Grêmio é que com o Mano Menezes, nos últimos jogos ele até estabilizou, mas o Mano veio para montar uma defesa fechada e o Grêmio seguiu tomando gol. Tomou 4 do Cruzeiro. O Grêmio toma 3, 2, o Grêmio toma gol sempre, o Rodrigo. Eu tenho uma tese mais filosófica sobre os problemas do Grêmio, porque chamam a atenção
os anos, né? O período chama atenção. 2 anos e meio, um número absurdo de gols. Isso pega Renato, pega Quinteiros, pega Mano. E a minha tese, eu não tenho elementos científicos para sustentá-la, mas é uma percepção. Eu acredito que o Grêmio tá no seu DNA, teve no seu DNA, incutido muito tempo a fortaleza que eram Jeromel e Kahneman em grande fase. Quando o Grêmio tinha Jeromel e Kahneman, que eram 2 zagueiros fantásticos no auge, o Grêmio se dava ao luxo de ter, por exemplo, Maicon e Arthur, Eu sei, mas 2 volantes ofensivos. Isso acabou em 19, faz 6 anos. Mas fica no DNA, César. Mas que DNA? Tem no DNA aquilo, não precisa marcar tanto que tem uma dupla de monstros, qualquer coisa eles seguram. E o Grêmio precisa Mas entender que foi uma exceção. Só que nós estamos falando isso acabou em 19. Nós estamos em 26, 25 vai entrar 26. Pois é, Eu entendo o teu raciocínio, mas o Grêmio é muito pior do que isso, o problema do Grêmio, entendeu? Muito pior, o problema do Grêmio é muito maior do que esse. Contra o Bahia, CCD, foi um erro a escolha do Kahneman, tendo em vista a velocidade, a transição rápida do time adversário, Leonardo? Era para jogar fechado. O Kahneman funciona bem. Grêmio e Vasco, precisamos de um Kahneman para conter o Verrete trombando na área. O Kahneman é eficiente nesse tipo de jogo, mas quando a linha, time de velocidade. Quando a linha é baixa, quando a linha tá baixa, o Kahneman é um jogador que funciona bem, entendeu? O problema do Grêmio é que o Grêmio não conseguiu jogar com a linha baixa. Não, o problema do Grêmio é que a estrutura defensiva do Grêmio. O Rogério Ceni disse na entrevista, o Felipe Aliás, Duarte... a gente tem essa sonora, vamos ouvir. Vamos colocar. Vamos ouvir o que disse o Rogério Ceni para enganar, entre aspas, o posicionamento do Kahneman. Fala, Rogério. É um jogador de muita caça, muita marcação individual. Então nós tentamos abrir um pouco de espaço realmente com o William, fazendo esse 4 homem de meio, baixando um pouco mais e deixando o Thiago mais para fazer a função na última linha de 9, tentando criar espaço. Se o zagueiro não vem, logicamente nós ganhamos a superioridade no meio. Se o zagueiro acompanha, nós temos o espaço para jogar nas costas. Foi esse mesmo critério que nós usamos contra o Flamengo, por exemplo, que nós imaginávamos um Flamengo pressionando muito alto e que na caça nós teríamos o Thiago. E na expulsão foi exatamente o que aconteceu. Ele tá confirmando a minha tese, né? Porque o Kahneman sempre foi assim, de ir à caça. E o Kahneman tá acostumado no seu DNA a ir à caça, tendo um monstro chamado Pedro Jeromel para cobri-lo. Só que agora não tem mais o Pedro Jeromel no auge para cobri-lo. Não tem nem o Pedro Jeromel. Então ele vai à caça, abre um buraco. E aí o time é vazado. O que o Rogério falou é algo que todos nós poderíamos falar, né? E assim, sistema de marcação. O Kahneman não saiu à caça porque ele quis. O Kahneman saiu à caça porque ele tinha uma orientação para sair à caça. Sistema de marcação. Se o Kahneman saiu à caça, quem é que cobra o Kahneman? Não é o Cuejar, né? Eu disse aqui que nossos ouvintes estão muito atentos, né? Que eu falei que enganou o Kahneman. Claro que eu quis dizer enganou o Grêmio, né? Neste caso, o Mano Menezes. Está correto. Eu me expressei mal aqui. Mas o Rogério fez a leitura de que, de fato, né, o Kahneman é um zagueiro de caça que sai da área, não guarda a posição, abandona o espaço. O gol do William José é um gol de quem acerta um chute que talvez ele vá chutar mais 50 vezes e não vá acertar, mas é um buraco deixado Mas é o Kahneman saindo no William José que estava jogando mais fora da área, para deixar as diagonais para quem entrava, principalmente o Thiago, né, ou o Ademir. O Ademir fez o jogo do DVD dele. Mas aí é sistema de marcação. O Kahneman, bem protegido, ele é um cara útil. É um cara importante, o Kahneman é um cara que tá na era vitoriosa do Grêmio. E o 1 contra 1 do Kahneman, jogando numa linha baixa, ele é importante, ele fez bons jogos esse ano. É que a gente fala de um jeito assim, parece que ele falhou todos os jogos do ano. Eu não me lembro qual jogo, até eu usei o exemplo do Grenal ontem, como dizendo, porque era um jogo recente, que o Kahneman fez um jogo magnífico e todo mundo saiu encantado com ele, pela força do 1 contra 1. Eu não me lembro qual exatamente o jogo, mas... Eu vou dizer o seguinte, eu escalaria o time exatamente assim. Este assim é Ivan, Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, Benítez e Bernabé os alas, Bruno Gomes, Luiz Otávio e Thiago Maia os meio-campistas, Vitinho e Borré os atacantes. Com o que tem, eu escalaria exatamente assim. Se eu tivesse o Alan Patrick, sairia o Borré e eu jogaria com o Alan Patrick. Tá? E eu falei aqui, eu dei uma manchete que o Ramon Dias está pensando exatamente como eu penso e ele está reconhecendo uma coisa. O Inter não tem time para jogar, Léo. O Inter não tem time para chegar lá e jogar, não tem peças para jogar. Tu tem que praticar o antijogo. O que é o antijogo, na minha opinião?
é escalar um time... Não tem time porque tá desfalcado ou não teria de qualquer forma? Eu acho que de qualquer forma não teria. Com o Alan Patrick não mudaria muita coisa nesse cenário, no cenário atual do Inter, tá? O que é o antijogo? O antijogo é não deixar o adversário jogar, tá? Não é um antijogo no sentido de fazer falta o tempo todo, não, é de não deixar o Bahia jogar. Esse é o primeiro ponto. Qual foi o último? O Bahia ganhou do Palmeiras e do Flamengo, dos 2 melhores times do campeonato. Esses 2 times eu pressuponho que, com mais qualidade que o Bahia, foram lá para jogar. Jogaram e perderam o jogo. Se o Inter tivesse com um time aqui, força máxima, um time bem, brigando lá na ponta de cima da tabela, o jogo de hoje era um jogo muito difícil. Os exemplos estão aí. Palmeiras e Flamengo foram lá e perderam. Eu ligo pro presidente Barcelos ver daqui a pouco pro Inter voltar e nem jogar hoje? Não é isso, jamais. A camisa do Inter não entra em campo para perder, em nenhum momento. Mas ele, pela tua ideia, ele tá saindo daqui pra pelo menos empatar. Pra não ganhar. Pra evitar. Eu terminei ainda o meu raciocínio, tá? Até às 11. O último jogo do Bahia. Até às 11 eu passo um pouquinho. 11 e pouco. Tá. O último jogo do Bahia, que foi contra o Grêmio da Quequinha, em 10 minutos acabou o jogo. Em 10 minutos não tinha mais jogo. Não tinha mais jogo. Aí tu vai me dizer, não, mas o Grêmio também foi pra não jogar. E por isso que perdeu. Não. Talvez o Grêmio tenha ido pra não jogar. Mas o Grêmio se defendeu mal. O que eu quero é que o Inter se defenda muito bem. Que o Inter tenha uma proteção como o Ramon Dias está escalando, e por isso eu defendo essa escalação com os 3 zagueiros, os 2 laterais em linha baixa, passando um por vez, 3 volantes, com o Luiz Otávio sendo camisa 5 ali bem à frente, fechando bem fechadinho, Bruno Gomes e Thiago Maia numa segunda linha um pouquinho mais na frente, e aí sim, Borré e Vitinho. Feito isso bem, entra a segunda parte, que é jogar. Tu se defende bem, e aí tu tem que encontrar uma alternativa para jogar. Qual que é a alternativa que eu vejo? Bom, tu tem o Borré, que ultimamente não tem feito bem esse papel de segurar a bola lá na frente, mas já mostrou que tem capacidade para segurar a bola. E quando o Borré segurar a bola, quem pode sair? Um dos alas sai em velocidade. Tu tem o Thiago Maia, que é um jogador que já provou que pode fazer alguma coisa num setor mais decisivo do campo, num terço final, se soma aos atacantes e tu tenta, nas espichadas, na velocidade, buscar o gol. Esse é o jogo do Inter. Eu não vejo outro jogo. Eu tenho certeza que o Léo enxerga outra maneira de o Inter chegar lá e vencer. Se tu tem essa receita, Léo, eu quero ouvir. A receita de Leonardo. Não, a receita é que, assim, tem uma bola. O jogo tem uma bola. E os caras criaram o jogo para todo mundo querer ter a bola. Sim. Mas nós temos um hábito no Rio Grande do Sul de não querer a bola. Nós temos uma escola, inclusive, de treinadores que não querem a bola. Bota um caixote, vai na Ceasa, pega um caixote, bota ali no meio do campo e eles ficam chutando o caixote. Tem que querer a bola, tem que jogar. A tua ideia é um jogo, é o mesmo jogo que o Grêmio fez. Só que o Grêmio, com a fragilidade do Cuejar no meio campo, comprometeu, o Kahneman sai para cobrir, deixa espaço, o Kahneman faz perseguição. O Bahia encontrou os espaços. Com essa ideia aqui, quem é que retém a bola no time do Inter? Ninguém. O Inter vai jogar em transição. O Inter vai se defender, o mercado vai pegar a bola, não sei se é o Vitor Gabriel ou o Juninho ali, o Vitão, o Vitor Gabriel. A informação é do Vitor Gabriel. Eles vão jogar a bola pro Bernabé e pro Benítez. O Bernabé e o Benítez serão o que o Grêmio tentou com o Aravena e o Pavon. No meio campo do Inter, o Bruno Gomes tem algum trato com a bola. Algum trato. E até o Bruno Gomes, como tá voltando, ele tá um pouquinho ainda pesadinho e tal. O ataque do Inter o Borré é um cara de articulação, mas o Vitinho é um jogador que para fazer um movimento ele faz 2. O jogo do Vitinho é esse, né? Ele não é um cara do toque rápido, ele não é um cara do mais inventivo. Ele faz 2 movimentos quando precisa, poderia fazer 1. Tu até agora não apresentou então, assim, outra alternativa pra jogar. O Inter vai jogar se defendendo e tentando esticão. A bola, se o esticão não der certo, se o Bahia estiver bem posicionado, a bola volta e os caras vão pra cima do Inter. Eu colocaria o Gustavo Prado,
ou o Bruno Tabata, alguém que tem uma capacidade de ter bola. Tu não precisa ter Thiago Maia, Luiz Otávio e Bruno Gomes. Tu tem 3 zagueiros, tu vai fixar o Luiz Otávio ali, tu vai ter o Thiago Maia e o Bruno Gomes por dentro, nenhum deles tem retenção de bola. Aí tu vai dizer, trocaria uma peça amanhã, só no time. Pra ter... Sim, porque tu tá saindo daqui com o eixo de jogo, tu tá avisando pros teus jogadores assim, vamos lá sobreviver. Léo, olha só. E assim, olha só. pode, tu pode mexeu ser... uma peça, Pode tu ser... pegou uma peça no elenco do Inter, que eu reconheço que é um elenco limitado, que o Ramon Dias está reconhecendo. Tu pegou uma peça, tu quer fazer uma alteração e tu quer me convencer que com essa alteração eu vou ter a bola e vou ter, Não. E vou ter Tu como vai- tu propor vai ter- jogo contra o Bahia. Não vou ter Tu vai como. ter mais possibilidade de ter a bola do que com esse trio de meio-campistas. Mas assim, Então, ó, assim, tu vai ter alguém que vai segurar a bola na frente. minimamente- Quem é que dialoga com o Borré? Gustavo O Prado. Borré não é pivô. o Gustavo esse é Prado um erro. não é esse jogador que tu tá pensando, de retenção de O bola. Gustavo Prado, Escape. o Gustavo Prado é um cara que na origem dele ele é meia. Ele domina a bola, ele vai dialogar com os caras. Tu acha que o Bruno Gomes, o Luiz Otávio e o Thiago Maia vão dialogar com o Borré? Léo, tu concorda comigo que é uma mudança muito pequena? Não é pequena. É muito Não é pequena pequena, essa tu tá mudança que tu tirando, tá propondo. tu tá tirando um jogador de marcação. Tu tá mudando tu muda o eixo do teu time. Com essa mudança, tu tá dizendo pros teus jogadores, vamos lá nos defender e se não perder, a gente volta comemorando. O que tu tá propondo é o seguinte, a mudança que tu tá propondo é sai um volante. E coloca Qual o meio, volante e coloca que tu o tiraria? meia. Qual que tu tiraria? Qualquer um. Qualquer Luiz um dos Otávio. três. Qualquer um Não. dos três. Qualquer um dos três. Eu tiraria o Luiz Otávio. Também Tira o Luiz Tu Otávio. já tem 3 zagueiros. O mercado é um zagueiro que não passa do meio Ok, campo. tu tira, olha só quem tu tá tirando. O Luiz Mais Otávio, que é o jovem. mais marcador. E mais jovem. Ok, tu tirou o Luiz Otávio e botou o Gustavo Prado na esperança de que o Gustavo Prado vai ser um meia centralizador que vai pisar na Não, bola, não, eu que não vai, disse isso, que vai cara. segurar, que vai ter retenção. Não, retenção. Eu não pediu disse retenção. isso. Eu disse que o Gustavo Prado tem, pela característica de origem de meia dele, mais capacidade de dialogar. Eu não falei de retenção de bola, de pisar na bola. Dialogar. Segurar a bola, trabalhar com o Borré. Quem é que dialoga com o Borré aí? Marcos Rocha, ele teve lesão muscular confirmada e vai ser baixa no Grêmio até Essa eu não vou me manifestar, tá? metade de novembro. João Lucas e Gustavo Martins são as opções. Quem é que deveria ser o substituto? E o que muda na escolha do Mano? Por um ou por outro? Por João Lucas ou por Gustavo? Primeiro que eu quero lamentar a lesão do Marcos Rocha, né, Debona? Que inferno astral que o Grêmio tá vivendo. Todos os reforços que contratou na última janela praticamente estão no departamento médico, né? O William, o Marcos Rocha, o Carlos Vinícius há pouco tempo tava. Então, o Arthur no último jogo não foi preservado. Então, lamentável, assim, o Grêmio tá tendo um certo azar. Eu nunca simpatizei muito com a escalação do João Lucas, embora ele seja um lateral de direito de origem, né? Eu acho que eu iria optar pela improvisação do Gustavo Martins, que muitas vezes quebrou o galho ali, né, na lateral direita. Mas fica muito claro que o Grêmio precisa dessa peça pro ano que vem. Agora, eu tava vindo pra cá fazendo uma reflexão sobre isso, assim, sobre o Marcos Rocha lesionar, o William lesionar, o Balbuena lesionar, o Arthur ter sido preservado. Essa é a prateleira dos jogadores que o Grêmio pode contratar no momento. E não é nenhum juízo de valor em relação à qualidade desses jogadores. Mas eram jogadores que estavam há muito tempo sem jogar. Né, o Marcos Rocha teve poucas partidas no Palmeiras, é uma liderança, uma qualidade absurda, acrescentou realmente no time do Grêmio, mas o Grêmio hoje, e eu acho que isso tem que ser muito pensado assim para as próximas temporadas, a gente não tem poder aquisitivo de contratar um jogador de 26 anos com capacidade de chegar aqui, vestir a camisa e jogar a temporada inteira. A gente ainda está numa outra prateleira de contratações, embora essa janela tenha sido fundamental para que melhorasse um pouco mais a qualidade do time. Só que a gente está tendo aí também um pouquinho de azar. Quem né, lesiona, nisso tudo. lesiona porque tem 35 mais, né? Mas quantas partidas jogou? Eu acho que do William não é muito. o William foi é uma quinto fatalidade. metatarso, foi uma fatalidade. Qual é a assim, mas talvez ele não estatística do pudesse Marcos jogar Rocha? todos os jogos, né? Qual é a estatística do Marcos Rocha? 6 Grêmio? jogos, não é isso? Em quantas partidas? Desde a chegada dele? Achei 12? que o nosso diretor me ajudou, acho 11 ou 12, eu acho. Ele jogou ele tem um metade. aproveitamento de 60%. Nos últimos 4 jogos, ele não jogou contra Santos, Bragantino. E aí, contra o São Paulo, ele joga, mas ele vai meio mal no jogo contra o São Paulo, deu uma destoada.
E contra o Bahia, ele só joga o primeiro tempo. Com 20 minutos ele pediu substituição. 7 de 10. Ele jogou 7 de 10? Não, bom, desde que ele chegou, não, ele parou mais vezes. Mas ele parava um e voltava, né? Ele, por exemplo, ele para, a primeira lesão, fica fora um jogo, depois ele para, fica 2 jogos, agora joga uma partida e alguma coisinha, para de novo. É importante a gente ter esse número para prosseguir o debate. Não, eu tô com essa informação. A informação é essa. A informação. Ele em 10 jogos, desde a sua chegada, ele 7 jogou de 10. 7. Uhum. Então, cara, É que assim, ele um não jogador ficou- que veio para ajudar, num foi primeiro momento, a evitar o rebaixamento. Ele- Foi quem falou uma que ele ficou fora de contratação 7? emergencial. Ele jogou 7. Sim, ele jogou 7. É que a gente tem a impressão que ele tá ficando muito fora. Ele ficou, às vezes que ficou fora, foi um jogo. Entendeu? E saiu em alguns. É. Contra o Vitória, acho que ele saiu mais Tem cedo. o jogo da Arena Se que essa é a Bahia, ele estatística, saiu gente, mais cedo. qual que é o debate aqui? O debate é o Grêmio contratou de 35 anos com um contrato até o final do ano que vem. Eu não fui contra a contratação, tá? Um jogador que a gente sabe tem qualidade técnica, inegável. Um jogador que agregaria na questão da experiência, e isso ele está mostrando, Liderança. né, em termos de liderança. Mas o que se discute é o seguinte: mas o Grêmio vai montar um time com média de 30 anos para o ano que vem? Não, mas isso não interessa. A discussão é essa. Não interessa o que vai ser no ano que vem. O que interessa é agora. Ah, mas o ano que vem vai pagar 800 mil por mês para um jogador que vai jogar metade dos jogos. A discussão é: quanto é que tu perde se tu perdeu o Marcos Rocha por 50% dos jogos do ano que vem, e quanto tu perde se o Grêmio for rebaixado? Não, Esse é o talvez debate. no ano que vem não fosse nem Série A se não viesse Marcos Rocha, William, Arthur, essa janela que o Grêmio fez. Era urgente a necessidade de reforços. Eu fui a favor da contratação do Marcos Rocha, ele agregou qualidade. Sim, ele agregou. Foi um risco que o Grêmio correu. Ajudou? De daqui a pouco ele não jogar todos os jogos. A gente sabia disso. Mas foi um risco que tinha que correr. Tinha que correr. O time do Grêmio, cara, era urgente agregar qualidade. É. Eu acho que tava dentro do Deixa eu contexto. só fazer um asterisco aqui. O nosso chat está aqui muito debatendo a questão dos 3 jogos que a gente apresentou no tema anterior. A gente, sim, colocou o jogo atrasado do Inter porque ele é um jogo. Para efeito de comparações, quem tem a tabela mais difícil dos próximos 3 jogos, a gente não pode tirar o contexto do jogo do Bahia, porque senão a gente atropelaria o jogo de hoje e só colocaria o Fluminense e os próximos. Então, para efeito de comparação, nada mais do que isso, o jogo de hoje atrasado está no contexto porque nós estamos analisando quem tem a sequência mais difícil de quem briga contra o rebaixamento. Tá, gente? Por isso que a gente colocou o jogo do Bahia atrasado hoje, porque ele é um jogo que acontece hoje às 19 horas. Gustavo Martins ou João Lucas, Keck? Gustavo Martins, Debona. O João Lucas não fardou ainda na temporada, né? E também sofreu bastante com lesões e às vezes que entrou não correspondeu àquilo que a gente espera. O Gustavo Martins, embora não seja um lateral direito de origem, ele quebrou galho ali muitas vezes, ajudou. Talvez ele até tenha ajudado mais como um lateral direito improvisado do que a própria zaga. Falou inferno astral, foi a expressão que tu usaste? Foi essa? Inferno astral. Olha aí, olha a lista de lesionados do Grêmio, hein? É muita gente, né? O Volpe deve voltar agora domingo. Marcos Rocha, Thiago Volpe para domingo, Marcos Rocha, Alex Santana e William final de para novembro. novembro. Esse asterisco aí ao lado de William, Com a otimismo. nossa legenda é com otimismo. Aí, Não, tomara que volte. pro ano que vem, Eli, Balbuena, Vijaçante, Braithwaite e João Pedro. Vocês acham mesmo que um jogador que chegou na metade de agosto, nós estamos na metade de outubro, em 2 meses, ele teve 3 paradas por lesão. Vocês acham que esse jogador é uma contratação? Não estou contestando a parte técnica, a liderança. Tu vê que ele conversando, ele é um cara de uma cabeça privilegiada, ajuda muito. Mas esse jogador que custa, vamos lá, 700, 800 mil por mês, em 2 meses ele tem 3 paradas e agora ele vai parar, ele vai voltar no metade de novembro. O resultado ele é imperativo. Tá? Se eu falo aqui quando o Inter jogou mal e ganha, quando o Inter joga mal e ganha, eu falo isso, que o resultado é imperativo, que é o resultado que manda, na derrota é a mesma coisa. Eu posso até analisar que o Inter começou o jogo marcando em cima, né, complicando um pouco a vida do Bahia, tendo um lance de gol. Depois a estratégia funcionou porque o time se defendeu, de certa forma, bem,
né? O Ivan fez boas defesas. Teve um lance que ele erra o gesto, né? Ele, ao invés de jogar pro lado ou para fora, ele joga para frente e quase saiu o gol. Mas, enfim, passou segurança nesse jogo. No final do primeiro tempo, o Vitinho tem uma oportunidade dentro daquela proposta do Inter de se fechar, fazer uma transição rápida em velocidade. O Vitinho ganhou do zagueiro, driblou e bateu mal. Mas era o jogo do Inter. Essa era a proposta. E estava funcionando. Mas não adianta, daí não tem estratégia, daí não tem treino, não tem absolutamente nada. O Inter perdeu porque o Alan Patrick também não foi, o Carboneiro chutou a bola, tomou o cartão. Não tem nada disso, gente. O Inter perde porque tem erros individuais que são imperdoáveis, jogo após jogo. O pênalti cometido pelo Bernabé, que estava tomando uma canseira do Ademir, já tinha tomado um cartão amarelo bobo, porque ele pisou na bola. Ele pisa na bola no início do lance, daí depois na recuperação ele comete uma falta, toma um cartão amarelo, e depois ele comete um pênalti que é absurdo. Aí desmonta qualquer estratégia, pode passar a semana inteira aqui no Segue o Fio falando sobre é muito pouco pro Inter, tem que botar um armador, não, tá certa a estratégia, não, o Alan Patrick tá fora, é um prejuízo. Pode debater o que tu quiser. Quando o cara faz um pênalti desse aí, acaba o debate. Acaba a discussão, não tem o que falar. Aí, claro, tu vai analisar um pouco mais profundamente, pensando no futuro, ou analisando o macro do Internacional, tu vê que essa gestão, ela é uma gestão preocupante, eu diria temerária, porque só afunda. Cada jogo, como eu disse, é uma derrota diferente, e o Inter parece entrar num buraco que não vai sair. E se sair desse buraco agora, que é um buraco que por enquanto é raso, o que vai acontecer no ano que vem? Porque o trabalho é ruim e não muda nada. Então, no ano que vem, a preocupação pode aumentar. Se a gente for analisar futuro e o Inter num todo, num macro. Então, é triste, Cacau. É assim, é ir para o jogo de sábado agora contra o Fluminense com a perspectiva de, sei lá, buscar um pontinho, mas com a possibilidade maior de perder e voltar para casa brigando para não cair para a segunda divisão. É isso, esse é o Inter. Ontem tu falou na jornada de que tu não culpa o Alisson, né? Assim, pela questão, não crucifica o Alisson porque ele foi expulso e tudo mais. E aí o Inter tem um problema agora pro próximo jogo que não tem lateral esquerdo. Não, o menino, ele foi infantil. Foi uma jogada que ele não precisava ter... Ele foi afoito. Ele foi afoito, mas ele não viu, né? Não viu. O cara ele sai de trás de um cara, tu presta atenção ali, ele sai de trás do cara e vai na bola e não vê o outro cara chegando. Mas é um lance afoito. Errou. Só que não vou botar na conta dele, né? Quem tem a mochila maior pra botar a responsabilidade é o Bernabé. Esse aí custou caríssimo, tá aí há muito tempo. Já identificamos que ele tem um problema gravíssimo na marcação, não consegue corrigir, ganha uma Babilônia de dinheiro e comete um lance como esse. Eu não vou culpar o garoto de forma alguma. E aí, Checha? Não, eu acho que analisando os lances ali, eu comecei a perceber, por exemplo, o Inter, a cobertura do Inter para o Bernabé não existia. O Bernabé enfrentou um dos melhores extremas do Campeonato Brasileiro, que é esse Ademir. No fim de semana ele jogou muito e ontem ele teve espaço nas costas do Bernabé, se passava pelo Bernabé não tinha ninguém fazendo cobertura, já era um problema ali. E o pênalti que o Bernabé faz é a água no chope, porque tu tem uma estratégia que está funcionando, tu tem uma confiança que está... a confiança do Inter no jogo estava boa, porque não vinha tendo aquela pressão absurda do Bahia, teve chance no início do jogo, e aí tu sofre um pênalti daquele jeito, é uma ducha de água fria, entendeu? É um pênalti ridículo, um pênalti infantil, que tu não vê nas categorias de base, tu não vê às vezes numa pelada, ou tu vê até numa pelada. Então, aquilo ali... Seria onde era para ver, né? Esse tipo de pênalti. Exatamente, eu acho que ali o anímico do Inter ali desmoronou. Daí o segundo tempo teve ainda mais a expulsão do garoto, que eu também não condeno, né? Até pela situação dele estar recebendo oportunidade, tá afoito, tá com vontade de mostrar, e aí exagerou um pouquinho ali no pezinho alto, entendeu? Natural do jogo e da situação de um garoto que está tendo uma oportunidade. Mas eu vejo assim, eu falei antes que o Bahia facilitou a vida do Inter porque o Rogério Ceni tirou o Thiago, o garoto Thiago, não sei por que tirou o Thiago. Contra o Grêmio tinha uma estratégia com o Thiago.
contra o Inter, se deixa o Thiago no time desde o início, podia explorar o lado direito da defesa do Inter, os lados, entendeu? Talvez preservar para o jogo do final de semana. Você é um guri. Pra que preservar guri? Não tem por que preservar o guri. É jovem, tá com todo o gás, entendeu? E ele jogou muita bola fim de semana. E outra questão... O Inter, agora a gente tá vendo ali, passou o lance do Vitão. Isso também deve ser uma preocupação importante, né? Eu vi o Vaguinho falando ontem, não sei o que se tem de notícia ainda. Pelo que o médico analisou no vestiário, ele descartou um dano no ligamento cruzado. Mas vai ter exame hoje, né? Descartou. Mas, assim, tá fora do próximo jogo. E aí são 3 problemas. O Bernabé, que tá suspenso pelo terceiro amarelo. O Guri, que foi expulso. E aí o Vitão, que não joga. Se o Inter tem que manter 3 zagueiros, para não sofrer muito. E aí os 3 zagueiros que tem na disposição no grupo hoje é o Cleiton, Juninho, o Mercado e o Juninho. E o Vitor Gabriel tem que ser o lateral esquerdo, improvisado. Mas é que se descarta. Eu acabo de receber uma informação eu acabo de receber uma informação. Já vou falar sobre o Vitão, que eu tenho informação também. Tá. O Pablo tá subindo, sub-20, tá subindo, lateral esquerdo. Estão indo para o Rio de Janeiro o goleiro, o Cauã Jesus, o Alan Patrick, o Carboneiro, o zagueiro Pedro Cauã e o Pablo, lateral esquerdo. Famosos especulados. O CCD fez um vídeo há pouco no canal dele falando sobre os nomes de atletas de renome mundial especulados no Grêmio no âmbito da eleição presidencial. Por que isso chama a atenção, CCD? Gente, pelo amor Leva, de Deus. Miller, Gabriel Jesus. Os famosos ventilados no Grêmio. Isso. Foi tu que fez esse vídeo? Não. Eu fiz é uma crítica. É uma crítica. Gente... O Grêmio não pagou R$500 mil da participação na venda do Galdino pro Tombense. O Grêmio não pagou o Aravena. O Grêmio não pagou o Wagner Leonardo. E aí eu tenho que ouvir especulações, que é preciso dizer que ninguém tá falando... Tem o PP também, né? Hã? O PP também. O PP pro Cuiabá. O Grêmio tem... processo do Gemerson no CNRD. Essa gestão é um terror. Wagner Leonardo também. E aí ontem eu tive que ouvir que um dos candidatos, no caso o candidato Odorico, que não confirmou, porque eu liguei para ele me disse que não existe isso, tá rolando nas redes do Grêmio, que o Grêmio estaria tentando, o sonho do Grêmio era ou esse Gabriel Jesus ou o Roger Guedes. Gente, vamos cair na real. Quando entrar o novo presidente, vai ter uma continha, curtíssimo prazo, de 130 milhões para pagar. Tá na hora de acordar. Vocês acham que o Lewandowski... Tá, mas... É que a gente precisa... Complementando a tua informação... Esse vídeo é uma crítica, na verdade. Não, mas complementando essa tua informação da conta que tem que pagar. Eles estão vendo que não pagar tá tudo bem? Não estão pagando e tá indo? Mas isso explode, né? Isso explode, tá vendo? A gente tá vendo aí no Inter. Vai explodir. Vai explodir. Entendeu? E o Grêmio, em tese, estava um pouco na frente do Inter. E eu falo em tese porque tá começando a aparecer a sujeirinha também. Então, em tese, estava na frente do Inter. Agora eu acho que tá um pouco na frente do Inter porque tem mais ativo do que o Inter. O Inter não tem jogador para vender. O Vaguinha falou agora. Machuca o Vitão, não vende ninguém. O Grêmio tem o Mac, tem lá os guri e tal, o Alisson e tal, tem uns guri para vender. Essa é a diferença. Agora, nós temos que cair na real. O Grêmio tem que cair na real. E eu acho, eu não tô fazendo crítica, não pensem vocês que eu tô fazendo crítica aos candidatos, tá? Porque eu entendo que sempre que entra uma eleição e os candidatos falam, é natural que eles acreditem nos projetos, que o Grêmio vai faturar. O Vitão teve um estiramento, Vaguinho, no ligamento colateral do joelho esquerdo e pode ficar até 3 semanas de molho. Nunca uma lesão é uma boa notícia, mas diante da possibilidade de uma ruptura de ligamento cruzado ou até de ligamento colateral medial, de atingir o ligamento, o estiramento ficou de bom tamanho. Poderia ser pior, né? O que falam aí? A informação que eu tinha é de 1 a 3 semanas. O que tem aí? Pelo menos 3 semanas. No mínimo 3 semanas, Talvez possa voltar um pouquinho antes para a reta final do campeonato, né? O campeonato vai ter mais 5 semanas.
o Vitão é, por óbvio, o melhor zagueiro, né? Ainda que o mercado, sempre que joga, joga bem, né? Não tendo o Vitão, 3 ou 2 zagueiros, Elo e Vaguinho? Eu manteria 3 zagueiros, mesmo sendo o Cleiton Sampaio. Eu também. Tá? Mesmo sendo ele. Manteria 3 zagueiros com 2 alas e 2 volantes, ou até 3 volantes. Nesse jogo contra o Fluminense, o meu time está escalado. Tá? Eu jogaria com o Ivan, Cleiton Sampaio, Mercado e Juninho. Nenhuma chance de, no lugar do Cleiton Sampaio, jogar o Pedro Cauã? Não existe essa possibilidade. Tu já viu o Pedro Cauã jogar? Eu já vi o Cleiton Sampaio. Eu já vi o Tá, mas o Pedro Cauã tu já viu? Já. Jogar no Sub-20. Não, e eu tô perguntando isso pelo... Ele é não, esguio. Não porque eu quero criticar. Ele é um zagueiro esguio e que tem boa qualidade técnica. Eu só vi o gol que ele fez contra o Gaúcho, né? Foi ele que fez o gol. Esse que tá rodando aí na nossa tela, foi ele que fez. Então, os 3 zagueiros, eu jogaria com o Bruno Gomes aberto no lado direito, com o Pablo no lado esquerdo, e eu rapidinho explico por quê. Luiz Otávio porque tem que ser da posição. Ponto. Não, se botar o Vitor Gabriel deslocado ali, vai ser um horror. Bota o Pablo, que é da posição, tá? Luiz Otávio e Thiago Maia, Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho sem o Borré. Esse é o time que eu escalaria. Acho que o Schenck viu em algum lugar que eu coloquei e escalaria esse time aí. Eu acho para jogar contra o Fluminense. É por aí, porque e muito desses 3 zagueiros é exatamente pelo problema da lateral, né? Que é o Pablo ter que confiar nessa marcação ali, jogando com 2 zagueiros e colocando os laterais, ter que confiar na marcação e no lado defensivo do Pablo, que a gente não sabe como vai se portar, e por mais que o técnico do Inter esteja acompanhando de alguma maneira o trabalho, mas ainda assim é de uma forma muito arriscada colocar todo o lado defensivo do Inter em cima desse menino. Então, acho que jogar com 3 zagueiros dá uma segurança maior pro Inter. Eu escrevi hoje pela manhã também para a GZH que a única alteração que eu faria no time do Inter é a entrada do Carboneiro, né, no lugar do Borré, porque, por óbvio, o Alan Patrick entra no lugar dos meio-campistas. Logo, claro, se descarta nesse momento 3 volantes, né? Joga com 3 zagueiros, mas não 3 volantes. Tô aqui tô no Globo aqui tentando achar a escalação do Fluminense. Esse time aqui, enquanto tu tenta achar aí, esse time aqui, a gente tem. do meio pra frente, não achei. Do meio pra frente, ele é o time que jogou contra o Botafogo, só que com o Luiz Otávio no lugar do Bruno Henrique. Contra o Botafogo foi Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. É esse o time. Você estava no programa ontem, eu não pude acompanhar, estava de folga ontem. Eu estava. Eu não. Nosso diretor me manda aqui que a nossa enquete ontem perguntou se o Inter deveria repetir a formação defensiva que foi usada contra o Bahia. E 70% disseram que sim. 3 volantes. Para se defender, 3 volantes, 3 zagueiros. Eu acho difícil. E o Inter, é preciso dizer, o Inter não foi mal contra o Bahia. O time do Inter não é bom, velho. E o Inter marcou o Bahia. Perdeu o jogo, perde naquele lance, poderia ter perdido num outro lance. Com 3 volantes e 2 alas, e agora com o retorno do Alan Patrick, mas não dá para dizer, eu quero dizer assim, as pessoas às vezes acham, sempre em cima de uma soberba, soberba é um termo agressivo, eu não quero agredir ninguém, mas é aquela história, vamos jogar contra o Bahia. Não, pior que o Bahia hoje. Não, sem dúvida. É pior que o Fluminense, entendeu? O que eu considero aqui, César e Elô? Eu considero que o Fluminense é menos que o Bahia. Eu concordo. Se o Fluminense é menos... 3 volantes está na nossa tela, como seria o time do Inter. Se tu pode jogar um pouquinho mais contra um time que não está bem, o Fluminense é um time que é inconstante. Se tu pode jogar um pouquinho mais, se tu tem o Alan Patrick, repete aquela ideia que funcionou, que foi contra o Botafogo. A projeção para a partida, Volpe e Arthur estão de volta, mas Alisson e Cuejar seguem como dúvidas devido às condições físicas. E o Gustavo Martins entra na lateral direita. E aí, CCD? Esse time do Grêmio que está aí na nossa tela. O Grêmio, quando entendeu que estava rebaixado e saiu a contratar na janela, e fez muito bem, o Grêmio contratou uma espécie de espinha dorsal com Marcos Rocha, Arthur e William. Essa era a espinha dorsal do Grêmio. Perdeu o Marcos Rocha, tendência é que tenha perdido por muitos jogos. O William já perdeu algum tempo por muitos jogos. E o Arthur segue quando joga, dá essa força para o Grêmio. Mas o Grêmio começa a se aproximar daquele time que o Grêmio trabalhou para cair, que os dirigentes do Grêmio contrataram para cair.
Então, eu tô preocupadíssimo com o jogo. Porque da espinha dorsal eu tenho 1/3 dela. Então, a saída de bola fica prejudicada com o Gustavo Martins. A solução ela é ruim por ali. O Gustavo Martins jogou várias vezes de lateral. O Grêmio nunca foi bem. Então, mano, teria que tentar uma outra solução, entendeu? Eu não sei, tá? Eu não sei se a solução não é o Pavon ali, mudando um pouquinho a forma de jogar, tá? Ali onde? Na do No Gustavo Martins. na lateral. Porque essa solução, Vaguinha, sabe aquela história da onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada? Pra jogar contra o Juventude dá pra fazer. Não, é que não, Vaguinha, o problema é o seguinte, ela não deu certo nunca. Por que eu vou Sim, jogar já com tá ela? improvisado, né? Já tá Por improvisado que e eu não vou insistir funciona. com ela? Então, não sei se o Mano não deveria fazer. O Mano é muito tradicional, né? Muito, ele trabalha muito... Tá, o Pavon na lateral, mas e quem jogaria no lugar do Pavon, tendo em vista a dúvida Pois do é, Alisson? é um segundo problema, tá? É um segundo problema. Mas por que eu coloco isso? Porque Famoso essa cobertor solução, curto. essa solução do Gustavo Martins, ela não funcionou, tá? Ela não andou. Dito isso, o Grêmio precisa se reformular em algumas coisas e esse jogo é muito perigoso para o Grêmio. Eu continuo achando que o Grêmio deveria fazer uma solução um pouquinho diferente para tentar vencer o Juventude. E aí chega a 39 pontos, a coisa vai acalmar um pouquinho. Quando é o entendeu? próximo jogo do Grêmio? O Grêmio joga contra o Juventude e depois no domingo, dia 2, no outro domingo. Que é um Domingo Corinthians. contra quem? Contra o Corinthians em São Lá. Paulo. Lá. Preserva. Quem é que tá desgastado aí? Preserva os caras do final de semana tu tá- contra o tu Juventude. tá Já fazendo preservou ironia. lá na Mas é manhã. que é. tá E fazendo outra, ironia. o Juventude Falando querendo sério. sair da zona Só de um pouquinho. Mas ele rebaixamento. tá fazendo O Grêmio ironia. jogou domingo passado Não com discute, preservações, porque pensou no jogo contra o Juventude, mas preserva peraí, domingo de novo. ó, o Cuejar é um jogador que não tem condições Mas de, é banco de, do de, Grêmio. de Ele vai aguentar. jogar com o Dodge. Né? É Eu banco? acho que vai jogar o Dodge. O Dodge, Não, joga o Dodge. entrega Cuejar, tu mais. prepara A ele. informação que eu tenho, Cuejar, tá? tu prepara ele pro outro final de semana. O Arthur tá bem? O Arthur tá. Vai jogar. Vai? Ele aguenta 2 jogos em sequência? Aguenta, né? Vaguinha, deixa de ser irônico, Vaguinha. É chato às vezes, Vaguinha. Este Mas vem programa- cá, eu tô Mas às te vezes é falando chato, sério, o Juventude Vaguinho. não ganha do Grêmio nunca. Este programa contém. Às vezes só é fala legal, verdades. às vezes é Arthur não legal, vai mas jogar às vezes é duas seguidas. chato. Ele não jogou Mas contra deu, o Bahia. Vaguinha. Tu tá há 24 horas sendo irônico. Funciona 8 minutos. Me permita aqui, eu vou dar cartão amarelo pro Vaguinha. É isso aí. Arthur não jogou contra o Bahia e Arthur tá treinando e descansando há... O jogo mais importante da Muitos semana pro Grêmio é dias. contra o Muitos Corinthians. O- Jogo contra o Não, mas na Juventude. mesma. É Jogo da vida do pule Grêmio. de 10. Isso é coisa de Colorado.